Olá, turminha do quinto ano. Vamos iniciar mais uma aula no livro A Conquista da Matemática, nas páginas 140 a 144. Hoje nós vamos estudar números expressos na forma de fração. A nossa aula de hoje será sobre números fracionários. O pacote de coco ralado que tínhamos deu só para meia xícara. Então, quando se fala meia xícara, 1/2, né? Meia. A metade. A receita pede 2/4 de xícara de coco. Então, deu certo. Meia xícara equivale a 2/4 de xícara. Para quando a gente vai usar, né, receita para fazer algum alimento, alguma comida, sempre usamos os números em formas de fração. Nós precisamos usar meia xícara, a metade de meia xícara, que é 2/4, não é isso? Na nossa página 142, parte de um inteiro. Você já deve ter lido ou escutado informações como estas. Mais da metade dos jogadores convocados para a seleção brasileira de futebol joga no exterior. Na minha classe, verificou-se 1/3 dos alunos pratica natação. Numa garrafa há quase 1/4 de suco. Metade, 1/3 e 1/4, por exemplo, pode ser usado para denominar partes de um inteiro. Vamos encontrar partes de um inteiro? Usando uma folha de cartolina, recorte um círculo para traçar o contorno do círculo. Você pode usar um copo ou um prato virado para baixo. Dobre o círculo ao meio, obtendo duas partes. Recorte essas partes. Vocês vão fazer essa atividade. Vocês irão recortar essas figuras e mandar a foto para mim dessa figura cortada ao meio. Vão tirar a foto do círculo inteiro e depois cortado ao meio. Cada uma dessas partes é a metade do círculo, que é o inteiro. Você sabe como representar cada metade numericamente? Como é que você vai representar? Você vai responder aí. Como é a metade? Como foi que a gente leu lá na primeira página? Agora pegue uma das metades que você obteve, dobre-a ao meio e recorte novamente para obter mais duas partes. Observa, vocês irão fazer também essas outras duas partes, que vai ser 1/4. Vocês irão repartir a figura e deixar ela dividida em 4 partes. Você obteve a metade de um círculo. Cada uma dessas partes representa 1/4 de círculo. De quantas dessas novas partes você precisa para obter novamente o círculo inteiro? Vocês irão responder. Quantas partes você precisa dessas que você cortou agora, terminou de cortar? Quantas partes ficaram para completar o círculo inteiro? Irão responder. Ideia de fração. Acompanhe as situações a seguir e observe como podemos usar frações. Primeira situação. A figura abaixo compara o comprimento da peça verde escura com o comprimento das peças verde claras, que são iguais. Observa que tem duas figuras do mesmo tamanho, uma dividida ao meio e a outra inteira. Percebemos que o comprimento da peça verde escura é igual ao comprimento da peça verde claras. Então, podemos dizer que o comprimento de cada peça verde clara é igual à metade do comprimento da peça verde escura. Situação 2. A figura seguinte compara o comprimento de uma corda
com o comprimento dos palitos iguais. Observa em quantas partes essa corda está dividida. Vemos que o comprimento da corda é igual ao comprimento de palitos. Então, podemos dizer que o comprimento desse palito é igual a 1/4 do comprimento da corda. Para fazer as comparações entre os comprimentos, como nas duas situações apresentadas, podemos usar frações. Terceira situação. Consideremos a figura de um quadrado que representa a unidade abaixo. Veja abaixo algumas maneiras de dividir esse quadrado em duas partes iguais. Agora nós estamos vendo aí a figura e o número que representa. Duas partes iguais, não importa a forma da figura, só importa que ela foi dividida igual. Veja que a primeira está um triângulo a um lado, na segunda já está do outro, né? Mas é um meio. Depois foi dividida novamente diferente, são 4 partes divididas diferentes com tamanhos iguais. Quando dividimos uma figura em duas partes, cada parte representa a metade ou meio da figura. Podemos representar cada uma dessas partes pela fração 1/2. 1/2 ou metade. Nós temos aí 1/2 ou metade. 3 partes iguais, 1/3. Quando dividimos uma figura em 3 partes iguais, cada parte representa a terça parte de 1/3 da figura. Podemos representar cada uma dessas partes pela fração 1/3, 1/3 ou terça parte. Em 4 partes iguais. Nós temos aí as 4 partes. Quando dividimos uma figura em 4 partes iguais, cada parte representa quarta parte ou 1/4 da figura. Podemos representar cada uma dessas partes pela fração 1/4 ou quarta parte. Então, como vocês já entenderam, aí as figuras, né, que é 1/2, 1/3 e 1/4, irão fazer as atividades que estão na página 142, que é fazer o desenho e repartir, né, ao meio, dividir ela ao meio, depois dividir em 4 partes, tirar foto, enviar no meu PV. E boa aula e até a próxima aula.